pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guto e hoje nós estamos estamos estreando um novo programa no nosso canal que vai ser um programa no estilo de um talk show, né? Onde a gente vai conversar com alguns duelistas, algumas pessoas. E hoje aqui trago para vocês um dos nossos duelistas mais queridos e mais aclamados daqui da nossa cidade. Receba com muitos aplausos o nosso grande amigo Carlos Júnior. E aí, Carlos, pode falar. E aí, Guto, beleza? Um prazer estar aqui, cara, podendo contribuir aí. Pô, imagina, o prazer é todo meu, cara. Então, Carlos, a ideia que a gente vai começar aqui, né, no princípio, é falar um pouquinho sobre a rotina, sobre a história, né, que você teve aqui dentro de Yu-Gi-Oh! Aqui e tudo mais na nossa cidade. E também para você falar, né, de um dos decks que eu sei que você mais gosta de jogar, né? Para falar um pouquinho sobre ele, algumas táticas que você pode usar e tudo mais, né? E inclusive, pessoal, eu vou deixar uma decklist no final do vídeo para mostrar mais ou menos como é que o deck funciona e tudo mais. Enfim, um negócio bem padrão, bem organizado. Então, dirijo minha palavra a você, Carlos, pode falar. Fala um pouquinho sobre mim. Meu nome é Carlos Júnior. Eu moro aqui em Belém do Pará. Eu jogo Yu-Gi-Oh! Desde 2015, mais ou menos na época que o Satellite ganhou o primeiro mundial dele. Eu jogava Yu-Gi-Oh! Puramente por diversão. Eu sempre acompanhei o anime e tudo mais. Sempre gostei de como que era. Todos os problemas do mundo eram resolvidos com cartinhas e sempre fui muito fã do anime. Aí eu jogava por diversão com um amigo meu. E num belo dia a gente meio que comprou um deck totalmente avulso, assim, numa loja lá em São Paulo, para um evento. E eu, caramba, como Yu-Gi-Oh! É legal, né? Vou tentar jogar lá em Belém, né? Aí eu peguei um deckzinho de Satellite que eu tinha montado, só com um setzinho e algumas cartas, armadilhas, assim, padrão da época. Eu fui jogar primeira vez com o pessoal. Eu tomei a maior surra da minha vida, eu acho que eu nunca vou esquecer. Na época, eu apanhei por um scrap síncro que um cara tinha lá na época. Assim, jogando online, eu nunca tinha apanhado daquele jeito. Então eu pensei, não, eu vou começar a me dedicar de fato no jogo. Então, ao longo dos anos, eu fui melhorando, até chegar a um ponto que chegou uma época assim, vou dizer, minha época de ouro, né? Que eu realmente levava todos os campeonatos. Eu cheguei a ganhar 2 ligas que a gente realizou aqui na cidade. Tudo informal, né? Porque não tinha loja na época. Era só entre o pessoal que se reunia para jogar mesmo. Ganhei vários torneios. E hoje eu já não sou mais um jogador tão competitivo. Eu uso basicamente minha experiência competitiva para jogar só com os decks que eu gosto mesmo, independente de meta nem nada. E também estou contribuindo aí, tentando, né, contribuir para a comunidade de Yu-Gi-Oh! Abrindo uma loja, que é a Game Stadium Brasil. A gente está aí, já vai fazer 1 ano já, que está aberto. A gente teve que abrir, a gente abriu meio que meio pandemia, mas a gente está aí conseguindo fazer um bom trabalho, graças a Deus. Eu não cheguei a ser dessa época do Carlos lá atrás, mas porque eu comecei a jogar. Eu só entrei, na verdade, para a comunidade meados de 2017, 2018, mas apesar de que eu jogava desde 2016. Mas o que me falava do Carlos é que ele era o top, o bambam, assim. Mas era bacana, eu acho isso legal, cara. Inclusive, pessoal, eu vou deixar o link na descrição da loja para vocês darem uma olhada e tal. Até pra galera daqui de Belém que talvez não conheça sobre a loja, para vocês darem uma olhada lá, que a loja dele é sensacional, vocês podem ter certeza absoluta disso. Então, Carlos, hoje, né, nós vamos falar um pouquinho, né, já falamos um pouquinho sobre você e agora nós vamos falar sobre o deck que você gosta de jogar no momento, né, que eu também eu acho a mecânica dele muito boa. E hoje nós vamos falar sobre o deck de Eldritch, né? Mas dessa vez a gente não vai falar sobre o formato padrão, que antigamente se utilizava com Zodiac, com Invoked, enfim. A gente vai falar hoje sobre o Eldritch Trap com Dragão, que acredito eu, né, Carlos, que é a melhor formação hoje, né? Talvez seja.
acho que depende muito do local que você vai estar, né? Assim, porque em Belém acho que é um deck que roda muito tranquilamente, porque a gente não tem mais tantos aqueles decks de combo tão forte pra gente ter informado. Por exemplo, o Dryton ou Dragon Link, talvez eles dificultem um pouco a entrada especialmente do Eldritch Dragon no competitivo afora aí. Sim, sim. A primeira pergunta que eu queria fazer, Carlos, é qual que é o objetivo central do deck, né? O que o deck faz, né? A gente precisa saber primeiro o que ele faz antes de falar dele direito, né? Bom, o deck de Eldritch hoje ele é versátil ao ponto de você usar ele de diversas formas e diversas formações. Falando especificamente da parte de Eldritch, ela é uma engine que ela surgiu basicamente com o objetivo de você manter o jogo no grind game. Por ser uma engine que ela demora um pouco para rodar em 100%, ela precisa ela precisa controlar o ritmo de jogo. Ela não pode deixar o oponente fazer o jogo dele enquanto você só fica olhando ele. Não, você tem que basicamente segurar o ritmo do oponente para fazer ele jogar o seu ritmo do jogo. Se ele tem um deck explosivo que vai terminar o jogo em 2, 3 turnos, o Eldritch tem a capacidade de segurar o jogo para mais do que isso, para poder fazer o ritmo dele mesmo. E aí o deck também tem suas explosões, só que já depende um pouco de certos setups que hoje a gente não tem com tanta facilidade. O melhor que a gente poderia fazer um deck de Eldritch mais rápido seria com Invoked hoje em dia, porque a gente não tem mais a engine de Zodiac para você buscar uma trap com a Eldland e destruir ela no mesmo turno e setar toda a engine Eldritch que você precisa. Então, falando especificamente do Eldritch Dragon, a gente usa a parte de Eldritch realmente como uma ferramenta de grind game e de controle. Por quê? O seu deck ele vai rodar basicamente em torno do Dragon. Você vai usar uma engine completa dele de 3 Red Eyes Insight, 3 Red Eyes Fusion e um Red Eyes Ornament para usar de custo para Insight. Para assim você poder fazer já de primeiro turno Dragon. E a partir disso, é basicamente você controlar o jogo enquanto você mantém pressão com o Dragon. Você vai usar basicamente só a engine de Dragon, de monstros, e o resto são basicamente cartas armadilhas. Então o deck vai basicamente rodar em torno desse Dragon. Você vai ter cartas que vão basicamente segurar toda e qualquer ameaça que o deck do oponente vai fazer, especialmente ao Dragon. E a parte de Eldritch vai ajudar também você a controlar o jogo nesse sentido também. Você vai ter cartas como Torrent Attribute, você vai ter cartas como Dogmatic Punishment, você vai ter algumas variações de Força Espelho, você vai ter as Solens. Resumindo, tudo que vá pressionar o seu Dragon. E aí, basicamente, o Dragon... o Dragon faz o resto. Ele destrói 2 monstros dando dano, ganha ataque e passa por cima do que quer que o oponente bote na frente dele. Lembrando também, Carlos, que o Dragon, não só o próprio Goldelord, mas o Dragon em si, ele já é um bicho potente, né? Um bicho de 3.000 de ataque, não pode ser alvo, não pode ser destruído, né? Então, acho que para cooperar, né, com o que tu falaste, além da parte do Dragon, que já é explosiva em si, também tem a parte do próprio Goldelord, né? Que, o efeito dele de voltar do cemitério, entrar especial, com 3.500, não pode ser destruído até o final do próximo turno, para muitos decks é uma dificuldade enorme para tirar ele, né? Então, isso acaba deixando o deck rodar melhor, né? Não só para controle, mas também para dar porrada no final, né? Isso, basicamente o Dragon já ganha basicamente 60% das matchups que ele entra. Então, os outros 40% é basicamente o que você vai usar de recursos para proteger ele, para conseguir a vitória para você. O que quer que o oponente coloque na frente dele, você vai ter armadilhas para tirar ele. Uma questão interessante desse deck é que ele não se utiliza de hand traps. Uhum. Isso aí é realmente uma coisa que ela não é
assim, à primeira vista, muito bem aceita, né? Sim. Porque, nossa, como que eu vou jogar com um deck cheio de armadilhas contra um deck que vai combar livre de interrupções no primeiro turno? Cara, isso é o tipo de coisa que você só vai ver quando você realmente usar o deck. Claro que vai depender um pouco da sua experiência, um pouco da sua habilidade como montador de deck, colocar as armadilhas certas que você precisa. Mas, basicamente, o deck... Temos alguns exemplos, até vídeos que a gente postou no nosso canal da loja, de duelos que o meu oponente basicamente combou a vida inteira dele lá de graça. Na volta eu só setei 5 armadilhas e consegui ganhar do mesmo jeito. Entendeu? Então, assim, não subestimem o poder das cartas armadilhas. Eu subestimei no início e fiquei muito bem surpreso quando eu fui testar de fato o deck. Sim. Além disso, inclusive tem uma carta dentro desse deck que muitas pessoas julgam de usar errado, mas foi um fator interessante. Inclusive eu cheguei uma vez, não a jogar propriamente dito com o deck, mas eu já cheguei a testar online esse deck. É uma carta chamada Trap Trick, que isso aumenta muito mais a consistência para você poder, né? Às vezes a armadilha que você queria não está ali, mas a Trap Trick vai lá e reajusta o jogo completamente, né? Então é mais um motivo para poder jogar com esse deck, né? Tentar acelerar o processo. Exatamente. O fato de você poder ter esse espaço livre de hand traps para botar cartas armadilhas é o que permite você usar com muito mais vantagem a Trap Trick, porque existem muitas cartas armadilhas normais que são muito fortes. Todas as forças de espelhos, Torrente Attribute, o Emergency Evacuation Device, todas essas cartas que são acessadas pela Trap Trick, fora a própria a Sanguine da Engenhados, para você poder fazer ela, são muitos alvos válidos que permite você ter uma certa versatilidade também durante o jogo. Porque você não tem acesso a trap, você tem o Trap Trick, você tem a trap que você quiser no seu deck. Com certeza. E Carlos, me diz uma coisa, a gente falou agora, né, sobre as coisas boas que o deck traz e tudo mais, como é que ele joga, enfim. Agora me diz quais são as fraquezas que esse deck possa ter. O que, se fizer tal coisa, esse deck não joga direito, né? Além do óbvio, né, que vai ser os próprios Spell Traps removal, né? Mas o que no geral atrapalharia muito esse deck na hora de jogar? Bom, falando em termos curtos, né? Primeiro de tudo, é basicamente o que todo deck de controle, de máscaras e armadilhas sofre, são as cartas de destruição em massa dessas cartas. Latitude Storm, Rapid Duster, Evelyn Match, o Link 3 dos Prankids. Basicamente, 4. Se o Link 4? Link 4. Então, basicamente, se o oponente limpa a sua back row no primeiro turno, o seu deck perde os 3 turnos para tentar se recuperar. Então, vai também um pouco da análise e expertise da pessoa de... eu sei que nessa região tem muita possibilidade de ter um cara que vai entrar já com uma Lightning Storm na minha cara. Então não vou setar tudo, eu vou setar 2 ou 3 armadilhas ali e tudo mais. Outra coisa, como é um deck que gira em torno do Dragon, se o oponente conseguir tirar o seu Dragon, também uns 2 turnos de delay pro deck até ele recuperar esse Dragon de volta, ou invocar outro, ou tentar levar o jogo só com a parte de Eldritch. Ela compensa até certo ponto, mas o Dragon, por ser um deck que joga em torno dele, faz muita falta nessas horas. Então, se você levar uma Ashe na Red Ash Fusion, você levar um Kaiju no Dragon, o oponente, mesmo que você tendo suas armadilhas para proteger o Dragon, ele ainda assim conseguir tirar, falta muito fraco. Mas eu acho que a maior, eu não vou dizer fraqueza do deck em si, mas é um deck, é o tipo de deck que ele precisa de que a pessoa tenha um pouco mais de experiência e conhecimento sobre o jogo para poder conseguir extrair o potencial dele. Porque
A questão de usar um deck de controle por si só já é um pouco complicado. Porque você tem que ter conhecimento dos seus recursos e dos recursos do oponente. E aí você usar um deck que não tem nem hand traps, que vai deixar o cara combado do jeito que ele quiser na sua frente, já precisa um pouco de experiência sua de como lidar com esses campos, com esses combos, e também como se preparar o seu deck anteriormente, na sua decklist, para poder enfrentar esse tipo de adversidade, entendeu? Então eu acho que não é exatamente o deck que eu recomendaria para quem estivesse começando agora. Uhum. Não é uma coisa simples de se executar, entendeu? Uhum. Tem que ter muita cautela na hora de escolher quais armadilhas usar, a quantidade delas e tudo mais. Uhum. Lembrando também, Carlos, que uma outra opção, né, que eu já vi outras formações do Eldritch Trap, é que em vez de você utilizar o Dragoon, você utiliza o Spectre Border, né, que pra mim é uma carta excelente nesse deck. Eu já tinha visto antes, mas ela é a carta excelente e excepcional. No mesmo estilo como era na época de True Draco, né? Que True Draco usou muito o Spectre Border. Não vou dizer o Amana, porque o Amana ali é outra história, mas a questão do Spectre Border era outro nível, entendeu? Então assim, eu acho que seria interessante dentro desse deck também. A vantagem de usar o deck de Eldritch com o Spectre Border é que ele vira 100% um deck de controle. Só que aí, aquela coisa, é muito mais fácil você tirar um Spectre Border do que um Dragoon, né? Uhum, sim, com certeza. O Spectre Border, mesmo que não deixe o cara ativar efeito de monstro, ainda pode ser alvo, tem só 2.000 pontos de ataque. Mas tem suas vantagens também. Ao invés de você usar 9 cartas de Dragoon, você substitui essas 9 cartas por Spectre Border e 6 potes. Uhum. Que seja o Extravagance, o Prosperity ou até mesmo o Duality já serve. Uhum. Sim, poderia colocar mais coisas que acelerassem o deck, né, em vez de utilizar todo o engine para poder botar um bicho, né? Ou não, né? A gente sabe que quem utiliza esse deck geralmente precisaria ter 1 ou 2 dragões, assim, para poder girar bacana, né? Mas isso, de qualquer forma, né, ainda é uma parte interessante. E Carlos, me diz uma coisa: qual é o motivo que te fez assim, eu me interessei muito por esse deck, eu gostei muito desse deck e tal? Apesar de que a gente já falou muito aqui, mas qual é o motivo, assim? Me dá um motivo, uma razão, assim, nossa, eu adoro jogar com esse deck, entendeu? É um deck muito bom, eu adoro jogar com ele. Deixa eu pensar. Um motivo, né? Cara, além de ser... Eu acho que o motivo principal que me faz gostar desse deck é por causa que eu gosto de Boss Monsters. Uhum. E assim, o Eldritch e o Dragoon são 2 Boss Monsters que chegaram recentemente, que... Cara, o jeito que eles jogam, a pressão que só a existência do Dragoon exerce já é grande demais, porque, como eu falei, eu não sou mais um jogador tão competitivo, eu jogo só com poucos decks que eu mais gosto, só. Quando eu vou montar uma decklist pra esses decks, eu penso, cara, e se o cara botar um Dragoon na minha frente, o que eu faço? A maioria dos meus decks eu só choro, entendeu? Porque se ele negar uma carta e ficar com 4.000 de ataque, acabou o jogo pra mim, eu não tenho mais como tirar ele, entendeu? Então eu tenho que começar a apelar pra cartas fora do deck que não estariam lá normalmente se não existisse o Dragoon. Uhum. Então eu acho essa questão do Dragoon ser tão imponente, exercer essa pressão nos decks, se ele nem está em campo, pra mim já é suficiente pra eu querer usar ele de alguma forma. E eu acho que usando com essa proteção do Eldritch e das armadilhas foi a melhor forma que eu vi de conseguir usar ele. É aquele famoso ditado: se você não pode com eles, junte-se a eles, né? Você pode. Exatamente. Apesar do próprio Dragoon não tirar outro Dragoon de 4.000... Mas já, pra mim, já é mais que suficiente, entendeu? Eu acho que esse foi o que mais me atraiu nesse deck. Entendi. Inclusive, pessoal, existe uma forma, só que pra isso você tem que negar sua própria carta, aí é mais complicado, 2 por 1. Entendeu? Exatamente. Mas enfim, faz parte mesmo.
Isso se isso se o dragão do cara não negar primeiro. Ah, sim, claro. Mas mesmo assim ainda é uma jogada muito ilógica. Mas faz parte, é isso mesmo. Tem que se virar com o que tem. Qualquer coisa Mystic Mine. Não, sacanagem, brincadeira. É uma saída, viu? Sim. Até o setup de armadilha que você precisar, a Mystic Mine é tudo que a gente mais quer pra segurar o jogo. Inclusive minha lógica não, meu pensamento sobre a Mystic Mine ele é muito diferente do que muitas pessoas pensam, né? Porque eu acho Mystic Mine justa, principalmente pro formato atual que a gente está, né? Que é só você parar pra raciocinar, o que é mais difícil de tirar? É uma única carta que a gente tá cheio de Spell Trap Removal, né? É cheio, as pessoas não percebem que dentro de Yu-Gi-Oh! A gente tem muito Spell Trap Removal, mais do que a gente tem de monstro, né? O que é mais prático é tirar uma única carta que faz esse defeito todo, ou, né, tirar um combo mirabolante e o cara com 6 cartas na mão pra negar as 6 coisas que você vai fazer. Então, tirar um combo full de Dryton que tá em campo já. Acabou, cara. O ritual, eu esqueci o nome agora, o Herald of Ultimate. O Herald of Ultimate tá lá no campo, no seu turno, ele vai dar Beatriz, vai buscar mais 2 cartas, vai ficar com 6 negate na mão. Aí ali é rezar, olha, tem uma drop, tem uma... Aí ele é justo, não é Mystic Mine não. Né? Mas isso aí é outra história, já é outro assunto. E a última pergunta seria complementando já o que já foi dito aqui, né? Sobre qual seria o potencial máximo desse deck, né? O que dá pra fazer até o máximo, né? Mas eu acho que a gente já respondeu essa pergunta aqui, falando, né, sobre várias cartas, inclusive tu Carlos, falou sobre o Dragon, que ele ajuda muito esse deck para que ele possa se recuperar mais fácil, ele possa ter uma estabilidade mais fácil, a própria Trap Trick, né, que a gente falou também e tal, mas acha que tem mais alguma coisa a acrescentar para isso? Eu acho que hoje o potencial desse deck tá muito capado por conta da explosão que a gente tem no meta hoje, sabe? Por mais que a gente use as armadilhas certas, o combo todo certinho, o power creep dos decks de combo que a gente tem hoje é muito alto, sabe? Uhum. Eu acho que o jogo precisa estar um pouco mais lento pra esse tipo de deck poder aparecer mais, entendeu? Eu acho que hoje Tri-Brigade, que já te ganha no segundo turno, Dryton, que basicamente vai negar tudo que tu tiver ativar pela frente. Eu acho que são decks que, quando a gente coloca num quadro geral, né, de qual que tem mais chance de avançar em um torneio do que o outro, sem dúvida, a Tri-Brigade tem uma chance muito maior. Ele é um deck muito, muito explosivo por conta da Revolt, né, que basicamente ele passa com um campo já difícil o suficiente de passar. Na volta, pior ainda. Entendeu? Já fica uma coisa fora de controle se você não conseguir limpar o campo dele, assim, de primeiro turno. Até porque, né, Carlos, o Tri-Brigade, ele passa, na verdade, com a Polusa, ele passa com o link dos Ancient Guardians, a Revolt setada, e a pessoa tem mais 2 cartas, 3 cartas na mão. Sendo que ele ainda vai buscar no turno do oponente por causa da Revolt, né? Então... Isso ele faz de uma forma muito consistente. Sim. Então, tipo assim, se eu simplesmente conseguir invocar o Dragon, dá pra gente fazer alguma coisa. Agora, se eu simplesmente abrir sem o Dragon, já foi pro espaço já o jogo praticamente, entendeu? Sim, claro. Assim... Mesmo com as 6 cartas que acessam o Dragon, ainda é difícil, ainda pode levar Ashe. Que não tem jeito. E isso é um dos argumentos, inclusive, porque Dragão é justo. Porque pra você ter acesso a Dragão, você tem que usar 3 bricks no deck. Agora imagina fazer isso no Eldritch, que são 3 Red Eyes Fusion, 1 de Red Eyes, 1 Dark Magia, é mais complicado. Eu acho, inclusive, que cartas como polêmica, né? É muita polêmica, eu adoro falar essa carta porque é polêmica mesmo. Mas cartas como, por exemplo, Maxê, que está banida, infelizmente, isso ajudaria muito
saudade. Isso ajudaria muito a prevalecer o potencial que esses decks poderiam ter, né? Então acho que se tem determinadas cartas aí que tornariam alguns decks assim, para que eles pudessem acelerar mais, para que eles pudessem jogar mais. E como tu mesmo falou, tem deck que em 2, 3 turnos acabou, entendeu? Eu acho que o formato atual hoje é isso, 2, 3 turnos, acabou, encerrou. Óbvio que tem as exceções, mas acho que no geral tá transformado nisso. Então, assim, o deck tem potencial sim de ser um deck competitivo, mas ele tem ainda esses pormenores que precisam. É uma questão de metagame, né? Ele estava no meta não muito tempo atrás, apesar de boa parte de ser por conta do combo 5, né? Uhum. Que, enfim, era um absurdo. Ele botava 5 cartas na tua mão, 5 cartas setadas e 3 monstros em campo. Sim, era. Mas mesmo assim, o Eldritch ainda teve sua presença fora como síncro. Então, a parte de Eldritch, eu tenho quase segurança de dizer que não é uma coisa que vai levar a lista, porque é um tipo de coisa que nivela os decks, né? Tipo assim, ela impede que o jogo termine cedo, mas ao mesmo tempo ela não tá... Não é aquele deck que vai te ganhar no terceiro turno, entendeu? Ela nivela os decks nesse sentido. É isso que eu achei bacana também na parte do Eldritch. Porque não é como, por exemplo, o Altergeist, que se ele passar minimamente com um campo com um ou dois monstros lá, na volta ele vai fazer um campo totalmente intransponível, que tu já gastou metade dos teus recursos que já foram negados, ainda vai conseguir botar mais negação em campo pra acabar com o jogo. Não, Eldritch não. Eldritch vai ficar só alongando o jogo pra ver quem tem mais recurso e ver quem ganha no final, entendeu? Uhum. Eu me lembro que quando eu comecei a jogar com Eldritch, eu usava muita formação como Meron. Essa formação era... Muitos falam que é uma formação retardada, e eu concordo, mas era o que tinha na época. E 90% das vezes que eu utilizei essa formação, elas realmente deram muito certo e, assim, me ajudaram muito, né, dentro do processo do jogo. Mas eu também já tinha visto a versão com sincro, né, que ali era outra história. Ali era DD Lâmina, entendeu? Normal. Foi uma época negra, mas assim, crédito lá pro PRJ que conseguiu inventar aquela lista dele. É verdade. Aquele deck que ele conseguiu puxar de 5 dragão foi assim, totalmente fora da curva. Foi um deck que eu cheguei a montar. Faltou poucas coisas pra jogar pra poder usar, só que aí veio a banlist, tirou o Linkross e aí. O Linkross já infelizmente eu não tive a chance de usar ele fisicamente. Uhum. Mas assim, também foi um dos melhores decks que eu já joguei na minha vida também. Infelizmente nunca cheguei no presencial, né? Mas foi um deck muito bom. Isso é verdade. Carlos, a gente está quase encerrando já, né, o nosso programa. Mas antes de a gente encerrar, tem mais alguma coisa a falar? Considerações finais, algo assim? Eu acho que a gente basicamente já falou tudo que a gente precisava, né? Eu acho que o conselho que eu poderia dar, né, para quem já não usa um deck tão competitivo, tipo eu já, é que você realmente treine com o deck, entenda o que o deck precisa, entenda o que os outros decks fazem, porque, cara, Yu-Gi-Oh! É um jogo complexo sozinho, assim. E você ainda coloca variações de seu deck contra o deck dos outros, é uma coisa que também que demanda muito esforço. Então, não é simplesmente um jogo de você rodar o seu jogo e seja o que Deus quiser. Não é assim, sabe? Você tem que entender da coisa, tem que entender do jogo, do seu deck, do deck do oponente. Então, o que eu posso dar é estudem e tentem adequar seus decks para suas próprias realidades, que com o tempo vocês vão ser recompensados por isso.
Lembrando que o jogo de Yu-Gi-Oh! Ele é como um jogo qualquer, cara. É só você saber ler. Aí pronto, é só você saber ler, cara. Tá tudo resolvido, tá tudo tranquilo. É um meme inacreditável isso, cara. O jogador de Yu-Gi-Oh! Não sabe ler. Mas siga o conselho do Carlos, que eu tenho certeza que vocês vão se tornar jogadores melhores assim. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez para quem acompanhou esse nosso talk show. Obrigado, Carlos, por teres conversado com a gente hoje. Foi um prazer enorme te ter aqui no canal, na estreia do programa. Que isso, cara. O prazer foi meu. Eu espero poder aparecer mais vezes aí também, né? Claro, com certeza. Mano, eu ainda vou te convidar pra gente falar sobre aquele Generei desenho que eu sei que tu tá querendo falar. Tô acendendo a faísca pra falar. A gente vai falar. Generei de bom demais. Obrigado, pessoal. Não se esqueçam, claro, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal. Aperta lá no sininhozinho, porque às vezes o algoritmo do YouTube sacaneia, mas apertem lá. Curtam o vídeo, compartilhem com o pessoal. E é isso, gente. Valeu. Fui. Valeu, galera.